Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora. Este programa é trazido para vocês a cada semana pela organização católica ligada ao Vaticano, Ajuda a Igreja que Sofre, AIS do Brasil. Nós somos uma organização católica que visa ajudar a Igreja Católica a ajudar também aqueles que mais sofrem, os mais pobres, os mais sofridos na Igreja em todo o mundo. Nós hoje teremos o grande prazer de apresentar a vocês uma pessoa que realmente tem se distinguido por sua coragem em defesa da Igreja e dos perseguidos. É o cardeal John Tong, da China, de Hong Kong. Ele é o cardeal, é o arcebispo de Hong Kong. E ele tem defendido os católicos que ainda até hoje são perseguidos na China. É menos do que antes, como ele vai explicar, mas ainda há uma certa perseguição à Igreja na China continental. Nós vamos apresentar a vocês hoje, então, essa entrevista com o cardeal Tong. Bem-vindos a mais um Onde Deus Chora. Neste programa falamos sobre a situação da Igreja Católica pelo mundo. O cardeal John Tong Hong é o 7º cardeal na história da Igreja Católica na China e o primeiro a ter nascido em Hong Kong. Após o anúncio de sua nomeação pelo Papa Bento XVI, o cardeal Tong declarou que a honra recebida por ele é seguramente um sinal do grande amor e preocupação do Santo Padre pela Igreja Católica na China e um encorajamento aos esforços da Diocese de Hong Kong para promover a reconciliação e a plena comunhão entre a Igreja na China e a Igreja do mundo. Para nos falar mais a respeito da situação da Igreja na China e suas relações com a Igreja de todo o mundo, tenho a grande honra de lhes apresentar o cardeal John Tong Hong. Eminência, muito obrigado por estar hoje aqui em nosso programa. Obrigado, Mark, por sua calorosa acolhida. Eminência, acho que a última vez em que falamos foi em 2012 e o senhor ainda era bispo. Foi uma surpresa para o senhor quando ouviu a notícia de que seria nomeado cardeal? Sim, foi uma grande surpresa. Naquela ocasião, o senhor emitiu uma nota em que dizia, e eu leio suas palavras, vejo isto como um encorajamento para que façamos um esforço ainda maior para que exerçamos o papel de ponte entre a Igreja na China e a Igreja em todo o mundo. O senhor poderia nos explicar o que quis dizer com este papel de ponte entre a Igreja na China e a Igreja de todo o mundo? Este papel de servir de ponte foi confiado a nós pelo Santo Padre há muito tempo, quando a China começou a se abrir. Só para esclarecer, quando falamos deste papel de ponte, estamos falando sobre Hong Kong, não é? Sim, o Santo Padre nos pediu isto, para ajudar a Igreja na China. Isto não queria dizer que só eu deveria ter este papel de ponte, mas nós todos em Hong Kong, toda a Igreja, toda a comunidade em Hong Kong deve fazer isto em contato com a Igreja na China. Em termos práticos, nós visitamos os católicos na China e os convidamos a nos visitar em Hong Kong. Quando eles chegam, são recebidos com hospitalidade e como nossos irmãos. Também no aspecto espiritual, fazemos o mesmo, com visitas deles a casas de retiro e damos programas de desenvolvimento espiritual para eles. Do ponto de vista pastoral, enviamos alguns sacerdotes para fazer conferências sobre como gerenciar uma paróquia, como evangelizar. Isso tudo é fazer o papel de ponte. E isto é um papel muito importante, crucial. Mas eu gostaria de lhe perguntar sobre os milhões de visitantes chineses que vêm a Hong Kong. Agora,
as pessoas têm um pouco mais de recursos e de possibilidades de viajar. E por isto, vocês em Hong Kong estão recebendo cada vez mais visitantes. A pergunta então é, quando eles vêm visitar a sua cidade, como vocês os encontram? Eles têm fome espiritual? Eles estão bem informados sobre a igreja? Há também pessoas que vêm da China e que pela primeira vez entram em contato com o cristianismo e com a igreja. A maioria dos católicos que vêm da China já vem com a intenção de se aproximar da igreja. Eles são puramente turistas. Assim, eles vêm para comprar artigos religiosos, rezar na igreja e contatar outros católicos. Eles querem saber mais sobre a igreja, obter informações, eles querem aprender sobre a fé. Muitos querem me visitar e tirar uma selfie comigo. Isso atualmente acontece quase todo dia. Eu os recebo quase todo dia. O senhor vai precisar colocar uma foto sua em tamanho natural para eles tirarem suas selfies ali. O senhor comentou que se acha uma pessoa moderada. Disse que tenta seguir um provérbio chinês, também usado pelos latinos, in medium state virtus, que significa, a virtude está no meio. Este é um princípio da filosofia chinesa. Como você pratica este princípio em seu novo papel como cardeal? Nós, cardeais, usamos uma batina vermelha, que é a cor dos mártires. Este princípio combina muito com o meu caráter. Com relação aos princípios de nossa fé, nós temos de ser firmes. Nós não podemos fazer concessões. Esta é a nossa base, nosso fundamento. Sim, e este é o fundamento. Mas estabelecido o fundamento, o meio de avançar seria pelo diálogo e pela mediação? Sim, o diálogo é muito necessário. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, prega o diálogo. Ele, por exemplo, convidou os líderes de Israel e dos palestinos para virem se encontrar, conversar e rezar juntos, mantendo um diálogo. Você dividiu a história dos cristãos na China contemporânea em dois períodos. Primeiro, antes de 1980, quando havia uma perseguição radical contra os cristãos da China. E depois desta data, quando começou a haver maior abertura. Você poderia nos explicar melhor como foram estas duas eras do cristianismo na China? Deng Xiaoping conquistou o poder político na China comunista no final da década de 70. Os chineses sofriam naquela época perseguições severas de tempos em tempos. Muitos sacerdotes, freiras e mesmo pessoas leigas foram condenados a penas de prisão de mais de 20 anos. Mas depois que Deng Xiaoping subiu ao poder, a China começou a se abrir para o mundo exterior. Assim, naquele tempo, início dos anos 80, muitos prisioneiros foram sendo soltos pouco a pouco e retornaram para casa, e mesmo algumas igrejas foram autorizadas a serem reabertas. Algumas igrejas que estavam em ruínas puderam ser restauradas, e o povo foi autorizado a frequentar as igrejas para rezar. Eu gostaria de voltar um pouco sobre o assunto anterior para perguntar: ainda há católicos, bispos e padres aprisionados até hoje? E qual a situação da igreja subterrânea chinesa? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Boa pergunta. Infelizmente, ainda há católicos presos. Muito menos que antes, mas ainda há. Posso mencionar para vocês o exemplo mais evidente. Ainda temos alguns bispos líderes da igreja subterrânea que estão presos. Por exemplo, o bispo Baojin, Dom Hasu Tsienming, ainda está preso. E também Dom Nicie, bispo da província de Hebei, continua preso.
E até mesmo alguns bispos da igreja pública, aberta, podem ser colocados em prisão domiciliar por alguma razão. O caso mais evidente é do bispo Dom Mada Cheng, que declarou no dia de sua sagração episcopal, cerca de 3 anos atrás, que renunciava às suas posições dentro da Associação Patriótica. Ele então foi colocado em prisão domiciliar dentro do seminário, onde está até hoje. Ele está proibido de entrar em contato com pessoas de fora. Nessa nova abertura da China, do governo, por que os governantes ainda têm um medo evidente destes bispos idosos e fracos? Por que o governo tem medo deles? Sim, há uma insegurança, um sentimento de insegurança por parte do governo. Não há necessidade disso. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, um gerente de uma empresa, não está de acordo com a opinião dos seus empregados sobre certos assuntos. Mas isso não significa que ele seja odiado pelos seus colaboradores por causa disto. Podemos ter opiniões diferentes sobre vários assuntos. Eu posso te amar e exprimir minha discordância sobre uma certa coisa. Sim, isto não significa que eu o ame menos ou que ame menos o nosso país. Mas em certos países, especialmente nos países comunistas, eles exigem que você concorde com tudo. Você tem de dizer sim para tudo que o governo faça? Se você disser não para alguma coisa, significa que você está contra mim e é meu inimigo. Mas isto não é verdade. Esta é uma interpretação estreita demais. Eu queria mencionar sobre o que o senhor afirmou, sobre a Associação Patriótica, sobre a Igreja Subterrânea e sobre a Igreja Aberta. Você poderia nos explicar em poucas palavras o que é cada uma destas instituições? Nos primeiros anos do comunismo na China, em 1957, o governo decidiu controlar e supervisionar a Igreja. Para isso, ele criou uma associação patriótica para os católicos. As pessoas que se tornavam membros tinham que seguir as orientações do governo. Segundo a Constituição chinesa, todos os cidadãos gozam de liberdade de crença religiosa. Eles precisam obter autorização do governo para poder exercer atividades religiosas. Assim, você pode acreditar no que você quiser, no que o seu coração ou a sua consciência desejar. Você pode rezar e ter atividades religiosas dentro de sua casa. Mas se você tiver uma atividade religiosa organizada sem autorização do governo, você pode ser acusado e preso. Esta é a interpretação dos estudiosos chineses. É por isso que o controle pode ser às vezes mais brando, outras vezes mais estrito. Isso muda de um lugar para o outro e de uma época para outra. Só para esclarecer, os católicos que atuam abertamente, as igrejas abertas para o público, precisam ter autorização do governo para funcionar e são supervisionadas por ele. Já a igreja subterrânea não aceita este controle. Ela só obedece a Roma e por isso decidiu atuar clandestinamente. Por isso é chamada igreja subterrânea? É bem isso? Sim, nós não podemos aceitar esse tipo de tratamento por parte do governo. Estes católicos se reúnem de tempos em tempos em casas privadas. Por isso a chamamos de igreja subterrânea. Pelo que entendo, parece que o Vaticano não as vê mais como duas igrejas separadas, a que atua abertamente e a que age clandestinamente. Mas ele as vê como uma só igreja. Eu soube que muitos bispos que foram sagrados sem autorização do Vaticano, mas por indicação e com aprovação do governo para a igreja aberta, depois pediram a aprovação de Roma e foram aprovados pelo Vaticano. Então está ocorrendo uma espécie de reconciliação, não é? Sim, é isso mesmo. Muitos deles fizeram isso. Mas ainda não todos, nem todos o fizeram. Eu posso dizer que a maioria deles fizeram o melhor que puderam para se legitimar pela Santa Sé e pedir perdão.
Vendo a sinceridade deles, Roma os aprovou. A maioria deles, então, são hoje bispos legítimos. Ouvi dizer que os próprios fiéis não seguem os bispos que não são legítimos. A maioria dos fiéis não os seguem. Não, eles não seguem. Quando um bispo não aprovado aparece numa igreja para celebrar a missa, os fiéis vão embora. É uma reação que vem das bases, não? Sim, exatamente. É evidente. Eu acho que também a consciência deles os perturbava. Então, se eles percebem uma chance de se legitimar, eles o fazem. Apesar disso, ainda há alguns bispos ilegítimos na China, mas são muito poucos. Também foi iniciado em 2010 um diálogo entre o governo chinês e a Santa Sé, que ajudou alguns bispos ilegítimos a procurarem acertar sua situação. Com isso, mais 4 bispos foram aprovados por Roma. Atualmente, segundo nossas estimativas, ainda há 8 bispos ilegítimos na China. 8 atualmente na China? Sim, de um total de 70 bispos legítimos que atuam publicamente. Então há muita esperança que com o tempo se acertará. Sim, precisamos rezar para isto. Eminência David Ackerman, ex-correspondente-chefe da revista Time em Beijing, declarou que com o rápido crescimento do cristianismo na China, nos próximos 30 anos, 1/3 da população chinesa poderá se tornar cristã. E isto fará com que a China se torne um dos maiores países cristãos do mundo. E isto em termos de números, não de porcentagens. Então eu lhe pergunto, será que o dragão chinês poderá ser vencido pelo cordeiro cristão? Você é esperançoso? Como você vê o crescimento rápido do cristianismo na China? Eu espero que sim. Entretanto, eu acho que esta previsão é otimista demais. Apesar de continuar o diálogo entre o Vaticano e o governo chinês, as coisas andaram devagar devido à mudança de Papa e do governo chinês. As relações agora estão melhores, elas estão melhorando, mas ainda vai levar muito tempo. Tudo vai ser muito lento. Alguns problemas ainda precisam ser resolvidos. Sem isto, não se conseguirá muita coisa. Antes de mais nada, os bispos presos têm de ser libertados. Os bispos da Igreja Aberta que estão sob prisão domiciliar precisam ser anistiados. Em segundo lugar, a nomeação de bispos por Roma precisa ser aceita pelo governo. O Vaticano precisa autorizá-los. Exatamente. Este é um princípio básico de nossa igreja. Não podemos fazer concessões sobre isso. Não, isso faz parte da sucessão apostólica dos bispos. Sim, é claro, perfeito. Então, estes são os problemas essenciais. Há questões sobre a Conferência dos Bispos e vários outros problemas não resolvidos. Sim, tantos outros problemas que se derivam das questões básicas e relacionados com a liberdade da Igreja na China. A Igreja, por sua natureza, tem de ser missionária. Até que ponto podemos ser ou estamos proibidos de o ser? Temos de discutir com o governo todos esses problemas. E isto será para o bem da China. Você escreveu há algum tempo que temos de convencer o governo que a liberdade de religião será para o bem da China. Exatamente. E para isto é preciso que se estabeleçam relações diplomáticas entre a Santa Sé e o governo chinês. A China só terá a ganhar, terá melhor reputação internacional em todo o mundo. Então isso será benéfico para a China. Eminência, o que nós podemos fazer? O Papa Bento XVI enviou uma carta aberta para a Igreja Católica na China em 2007. Ele toca em vários pontos muito bons nesta carta. Além de pedir orações pela Igreja na China, ele nos encoraja a parar de nos atacar uns aos outros. Depois da publicação desta carta, os ataques mútuos já diminuíram bastante. Ataques de quem contra quem? Entre a Igreja Aberta e a Subterrânea. Sobretudo com relação à Igreja Subterrânea. O Papa quer que isto pare de acontecer.
Como já disse, isso diminuiu, mas ainda há alguns ataques. Eles não se tratam como irmãos. E depois, pouco a pouco, aproveitando ocasiões favoráveis, devem iniciar contatos entre eles. Este é um caminho possível e, finalmente, eles devem começar um diálogo. Tudo isso para se conseguir, no final, a unidade entre eles, com comunhão plena entre eles, da Igreja na China com a Igreja de todo o mundo. Este é o modelo para a Igreja na China. E o que a Igreja em todo o mundo podemos fazer? Nós devemos encorajá-los neste sentido. Mas, antes de mais nada, devemos rezar nesta intenção. Depois, havendo oportunidade, devemos falar com eles neste sentido que o Papa explicou. E para os católicos chineses de fora, como nós em Hong Kong, devemos convidá-los, recebê-los para mostrar o que é possível fazer, dar-lhes livros úteis para eles. Assim, eles poderão se atualizar com novas ideias, com ideias do Concílio Vaticano II e com ideias oferecidas pelo magistério da Igreja. Eminência, muito obrigado pelas suas palavras. Senhoras e senhores, continuemos a rezar pela Igreja na China e pelo trabalho de Sua Eminência, o Cardeal Tong. Nos encontraremos de novo na próxima semana. Até lá! Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Muito interessante as declarações do Cardeal Tong, não é verdade? Sobre a Igreja na China, sobre a qual a gente conhece tão pouco. Se você quiser ajudar a Igreja Católica na China, na África, na Ásia e aqui no Brasil também, nos lugares mais pobres do nosso Brasil, Ajuda a Igreja que Sofre tem centenas de projetos de ajuda às dioceses católicas, às ordens e congregações religiosas que trabalham nas missões ou que trabalham nos lugares mais pobres e mais sofridos do nosso Brasil e do nosso planeta. Você pode entrar em contato conosco agora mesmo, uma ligação gratuita no 0800 77 099 27. Ou então você pode ir no nosso site, veja lá, no site está bem explicado como você faz para ajudar a igreja aqui e no mundo. O nosso site é www.ais.org.br. Você lá terá todas as explicações. E convide os seus amigos e conhecidos para assistir o nosso programa, ou seja, nesse canal, no mesmo horário, na próxima semana, ou então vocês podem ver os nossos vídeos no próprio site, na internet. Esse site que eu acabei de dar para vocês, tem lá também os nossos programas. Vocês podem assistir os últimos ou os que vocês quiserem. E de lá vocês podem, então, nos ajudar e ajudar a Igreja Católica nos lugares onde ela mais necessita. Muito obrigado por sua audiência. Espero contar com vocês na próxima semana, nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Até lá, se Deus quiser.